Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington, sou presbítero e faço parte aqui do canal Através da Palavra. E também tenho o meu canal pessoal, Wellington, Bíblia e Fé, onde estudamos a Palavra de Deus de forma clara e bíblica, sempre buscando entender o que a Bíblia realmente quer nos ensinar. Se você gosta de estudos bíblicos, já aproveita. Agora se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha o vídeo com alguém que ama estudar a Bíblia. E comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Eu adoro ver aonde a palavra de Deus tem chegado. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e transformador. A jornada de salvação na Bíblia, de Gênesis até a cruz. Muitas pessoas leem a Bíblia como se fossem histórias isoladas. A criação, o êxodo, os profetas, os evangelhos. Mas a Bíblia é uma única história, uma linha contínua de Deus, buscando salvar o homem. Hoje eu quero te conduzir por essa jornada, mostrando como cada detalhe da Escritura aponta para o maior evento da história, a cruz de Cristo. A Bíblia é uma única história. Quando olhamos para toda a Bíblia, percebemos algo incrível. Do primeiro livro, Gênesis, até o último, que é o Apocalipse, existe uma linha invisível conectando tudo. Essa linha fala sobre o pecado do homem, a promessa de Deus e a redenção que viria através de um Salvador. A Bíblia não é apenas um livro de leis ou um conjunto de histórias inspiradoras. Ela é a revelação do plano de Deus para salvar a humanidade. Um plano que começa no início, quando ainda não existia pecado, e que se revela de forma progressiva ao longo de toda a história bíblica. O pecado em Gênesis, o problema da humanidade. No início, Deus criou o homem e a mulher em perfeita comunhão. Não havia pecado, não havia sofrimento, não havia morte. Tudo era puro. Mas em Gênesis 3, Adão e Eva desobedecem a Deus. Eles comem do fruto proibido. O pecado entra na humanidade. Com o pecado vem 3 consequências fundamentais: culpa, a consciência do erro que nos separa de Deus, separação de Deus, a ruptura da comunhão que existia no Éden, morte, não apenas física, mas também espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: assim como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A partir desse momento surge o grande dilema da humanidade. Como um Deus santo pode se relacionar com homens e mulheres pecadores? Mas mesmo nesse momento de julgamento, Deus já começa a revelar a solução. Ele não deixa a humanidade sem esperança. E nós vamos agora à promessa do descendente, o primeiro anúncio do Evangelho. Ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz algo impressionante: e porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este é um chamado proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. Mesmo quando a humanidade caiu, Deus prometeu: haverá um descendente que vencerá o mal. A serpente feriria o calcanhar, sofrimento, dor, luta, mas o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Vitória final sobre o pecado e Satanás. Desde então, toda a história bíblica começa a apontar para essa grande questão: quem é esse descendente que derrotará o mal? O sistema sacrificial, o sangue como substância. Logo após o pecado, Deus faz roupas de pele para Adão e Eva. Isso exige a morte de um animal inocente. O princípio é claro: um inocente precisa pagar pelo culpado, apontando para o futuro sacrifício de Cristo. Mais tarde, em Êxodo, vemos o Cordeiro da Páscoa que protegeu o povo da morte no Egito.
No livro de Levíticos, Deus estabelece um sistema de sacrifício contínuo. Animais eram oferecidos diariamente ou em festivais. O sangue era derramado como símbolo de transferência de culpa, mas isso não removia o pecado de forma definitiva. Era uma sombra do que viria. Cada cordeiro morto era uma mensagem silenciosa. Um dia virá o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Os profetas anunciando o Messias, conforme os séculos passam, Deus continua revelando o plano através dos profetas. Isaías 53 fala do servo sofredor, que seria transpassado pelas nossas transgressões. Miqueias capítulo 5, versículo 2, anuncia que o Messias nasceria em Belém. Daniel fornece uma linha temporal aproximada para a vinda do ungido. Perceba, Deus vai montando o quebra-cabeça lentamente, preparando o povo para reconhecer o Salvador quando ele chegasse. Jesus, o cumprimento de toda a promessa. No Novo Testamento encontramos Jesus. João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não é apenas um mestre ou profeta, ele é o descendente prometido em Gênesis, o verdadeiro Cordeiro sacrificial, o servo anunciado pelos profetas, o Messias esperado por Israel. Na cruz, tudo o que começou em Gênesis encontra o seu cumprimento. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça da serpente foi esmagada. A cruz não foi um acidente, foi o plano perfeito de Deus desde o início. E agora nós entramos na conclusão desse vídeo, que é: quando entendemos isso, vemos a Bíblia como uma única história, do Jardim do Éden ao Monte do Calvário, da queda do homem à redenção de Cristo, e essa história continua hoje. O mesmo Jesus prometido em Gênesis e o que oferece salvação para quem crê. Se esse estudo te ajudou a entender a linha da salvação na Bíblia, já deixa o seu like, compartilha com alguém e comenta: eu entendi a jornada da salvação. Escreva também de qual cidade você está assistindo. Nos próximos vídeos vamos aprofundar. Jesus já estava em Gênesis, porque existiam sacrifícios no Antigo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo aqui no canal.